Um dos escritores mais famosos da ficção científica, nosso autor de hoje não teve sua obra reconhecida em vida. Nascido em 1928 em Illinois, mudou-se ainda criança para a Califórnia, após o divórcio de seus pais. Uma pessoa extremamente ligada à mãe, passou sua infância e juventude trancado no quarto ouvindo música clássica e lendo ficção científica. Em 1940, aos 12 anos, escreve seu primeiro conto, e no final da década entra para Berkeley, onde teve uma curta passagem estudando história, psicologia, filosofia e zoologia. Passa a dedicar integralmente à literatura no ano de 1951, principalmente escrevendo contos. Seu primeiro livro publicado é em 1955 e em 1962 ganha o Prêmio Hugo. Morre em 1982, meses antes do lançamento do filme que consagrava sua obra e uma das obras mais emblemáticas de toda a ficção científica. Hoje a gente vai falar de Philip K. Dick, e eu quero avisar a vocês que eu estou viva e vocês estão mortos. E meu nome é Isabel Cortez. Chegou chegando. Eu sou a Débora Kim e I'll be back. Eu sou Anderson Roga, para Tergoia, o destruidor de mundos. Isabel, você é a grande leitora de Philip K. Dick. Vai, conta pra nós. Conta pra vocês o quê? Como que começou a minha relação com o Philip K. Dick? Foi o seguinte, eu tinha visto os filmes, né? Na verdade, eu vi os filmes, né? Principalmente o Minority Report, não. O Blade Runner, né? Que é o filme que a gente falou agora, que foi o filme que fez sucesso. Ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 1982. E o Dick, ele morre logo antes, né? Então eu já tinha assistido esses filmes e eu gostava já muito dessa atmosfera, né? Do Ridley Scott. Mas isso não tinha nada a ver especificamente, né, com Philip K. Dick. O que aconteceu foi que o meu primeiro contato com as obras mesmo foi quando eu tinha acho que uns 17 ou 16 anos. Teve o lançamento do filme, do Minority Report, né? E aí eu comprei, me falaram muito bem no livro de contos dele, que tem a capa do Minority Report, né? Mas que une diversos contos dele. E aí me falaram, não, lê, e tal. E aí eu acabei lendo esse primeiro livro, né? Que é um livro de contos, e a partir disso que começou a minha paixão. E aí eu fui lendo livro atrás de livro. No começo, como era final dos anos 90, início dos anos 2000, era difícil, né? Conseguir as obras dele. Atualmente as obras são muito publicadas e é muito fácil de encontrar, mas eu vivi numa época, parece muito idosa, né? Eu vivi numa época onde era difícil conseguir os livros, né? E aí eu tinha um contato com uma livraria que um amigo meu chama de a Livraria do Terror, que fica aqui em São Paulo, e foi onde eu consegui boa parte da minha coleção, né? Que é quase toda da Europa América, né? E em português de Portugal. E foi assim que eu comecei, né? E aí, a partir disso, se virou uma certa obsessão na minha vida, principalmente na minha juventude. E você, Goya? Então, quando eu comecei ele também pelo Blade Runner, que eu cheguei a ver no cinema, e inclusive, assim, é muito legal porque a primeira vez que eu vi eu não dei tanta atenção. E daí, lá em Curitiba, tinha um cinema chamado Cine Guarani. Ele ficava num terminal de ônibus, que é tipo que vocês chamam aí de estação, que nem uma estação de metrô, e tinha um cinema cult, que era mantido pela prefeitura, e daí eles fizeram, vamos passar Blade Runner aí. Isso acho que era 86, por aí. E daí a turma, nós fomos, e o cinema, assim, era quase 200 lugares, a gente estava em 10, então foi sessão particular. Né? E daí, com isso, assim, foi uma imersão, na verdade, né, no filme. Daí explodiu a cabeça, né?
daí eu comecei a ir atrás, porque já começou nessa época os boatos, que o filme tinha alterado muito o livro, que o livro tinha alguns questionamentos a mais, né? Eram duas obras diferentes, daí que eu fui atrás do livro, e a mesma coisa, né? Em 87 você não tinha... a maior parte desses livros começou a ser editado mesmo no Brasil depois, bem depois, né? Para variar, a gente sempre estava atrasado, e também aí eu fui lendo as edições via Europa América, né? Dele eu não tenho, porque dele eu acabei trocando, mas aí quem publicava muito era a Record, que publicava aqui no Brasil, né? Eram umas edições muito erradas, assim, porque a tradução era mal feita, né? Não, era Nova Fronteira, não era Record. Estou olhando aqui o Duna, era Nova Fronteira que publicava essas coisas de ficção. E sempre foi uma subcultura, né? O Philip K. Dick sempre foi. Assim, uma coisa, até para ficção científica, ele é considerado meio underground, assim. Eu não acho que ele tem o mesmo status do Isaac Asimov, por exemplo. Ou de um Orwell, talvez, de um George Orwell. É meio esquisito, né? Porque eu acho que é um livro que tem sempre... São finais esquisitos, né? São finais estranhos. Eu não sei se... A minha sensação com ele é sempre que... Eu não sei, as histórias terminam numa forma... Às vezes, ou é genial ou é uma porcaria, assim, sabe? Eu acho que às vezes tem... Mesmo que a história seja boa e tenha sido construída uma história interessante, às vezes acaba muito mal, assim. E aí é meio triste, mas eu gosto dele mesmo assim. Não, mas é que aí que tá. Eu acho que dentro dessa coisa da escrita e da linguagem, né, o Philip K. Dick, ele tem umas particularidades dele. Por exemplo, eu, se não me engano, ele era esquizofrênico, né? Ou tinha algum ele tinha problema. agorafobia e esquizofrenia. E aí ele dizia que, na realidade, ele não escrevia ficção, ele escrevia as realidades que ele enxergava. Uhum. Né? E o que é extremamente perturbador, né? Porque Blade Runner ainda continua atual, uhum. Né? O Homem Duplo ainda também é uma coisa muito perto da nossa realidade, eu acho, né? Dessa ideia da polícia infiltrada e quem é o mocinho, quem é o bandido. E o próprio Homem no Castelo Alto, né? Eu acho que também é uma característica dele ali, que ele faz aquele exercício, e se os nazistas e os japoneses tivessem ganho a Segunda Guerra, como é que a gente ia estar? Tem coisas que você ali lê que são extremamente atuais hoje. Né? Os nazistas não ganharam, pelo menos não que eu tenha notícia, mas ele tinha esse exercício, que eu acho que é o mais legal da ficção científica, que é o what if, né? E se, né? E daí, o que você acha? Né? E se isso fosse acontecer? Né? Então, eu acho que ele é muito lúcido nisso. E você, Débora? Já leu alguma coisa? Não li nada dele. A Débora hoje sou eu da semana. Só de comentarista. Como foi na semana que a gente falou de Kim. Não, mas eu acho que se a gente parar para pensar na pessoa esquizofrênica e como ela enxerga o mundo, é uma visão muito criativa de uma realidade possível, né? Então, quando tu comentas ali do caso de, por exemplo, se na guerra os nazistas e os japoneses tivessem vencido, não aconteceu, mas esse e se, ele é muito palpável. E eu acho que esse tipo de literatura mais caótica, ele é importante, independente de ir para o cinema ou não, para ver também onde é que a gente se posiciona, onde é que a gente se coloca nisso tudo, né? Eu assisti o Exterminador do Futuro lá nos anos 80, 90, né? Que dava toda hora na televisão, e o meu pai também gostava muito. Ô, Débora. Mas é isso que eu me resumo. Oi? Não é o Exterminador do Futuro, é o Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro. É aquele do Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. É maravilhoso esse filme. Não, as imagens são tão épicas no cinema que tu não esquece, né? Tipo aquela cena que ele tá
parte material humano e parte material robótico. Eu acho aquilo ali... Você tá errando o filme. Tô errando o filme? Tá errando o filme. Todo Procura aí no Google aí, Minority Report, que vai ficar mais fácil de você achar. Não, Vingador do Futuro. Que é o Vingador do Futuro. É aquele que ele vai tirar férias. Você deve ter assistido. Que ele vai tirar férias em Marte. E daí começa a pintar um monte de merda. E daí, quando ele acorda, ele tá numa máquina. Ele tem uma esposa, e aí, de repente, do nada, ele começa a descobrir que a esposa não é esposa, e não sei o quê, e tem uma conspiração. Você não lembra desse? Tá, mas agora vocês estão me confundindo. O Minority Report é aquele dos crimes, eu tô falando não do é? Vingador. Esse é dos crimes. Tá, que eles previam os crimes, né? Isso. E aí, a partir disso... Tá. Ó, tô me localizando. Vai falando aí. Agora eu vou catar o Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro, não Exterminador. E Blade Runner? Eu não lembrava mais que o Minority Report era com o Tom Cruise. Meu Deus, o homem não envelhece. E Blade Runner, você viu? Não. Não viu Blade Runner? Não é muito a minha área, gente, eu sou do horror. E daí? É um filme bem tenso e bem esquisito. Vou assistir esse final de semana, gente, porque realmente... O quê? Você não viu Blade Runner? Não. Eu só quero informar você que você está indo para um terreno muito pantanoso, igual o Marcelo, de você corre o risco de cair da classificação ser humano. Você vai voltar para a classificação samambaia, porque são coisas que você precisaria ter visto para ser um ser humano. Olha a cultura nerd aí, a opressão nerd acontecendo. Minority Report, você viu? Assisti. Claro, tava confundindo com o Exterminador do Futuro, gente. Totalmente. Não, mas veja, eu mandei para ti o pôster do filme que você deve lembrar já do filme. Não, eu vi aqui no CinemaScope aquela cena que ele tá numa maquininha, sabe? A cabeça dele tá numa máquina. Isso. Mas esse eu nem me lembro mais do enredo, gente. É isso, ele vai para Marte. Ele vai para Marte, aí tem toda essa coisa dele viver uma história toda louca e de repente não é bem aquilo e tem outra treta por trás. Planos atrás de planos. Já estou anotando aqui a minha tarefa de casa. Assistir Blade Runner, mas eu acho que da mesma forma que você falou, a gente ficou discutindo os contos, né? No outro podcast, eu acho que você pode ler os contos, porque talvez você goste dos contos. Entendeu? Você não precisa atacar os livros. Os livros, às vezes, são meio maçantes, são meio grandes e tal. E muito viajados, né? Agora, você pode experimentar também ler um livro de contos dele, assim. E o que tu me indicaria? Para alguém que nunca leu o Philip, o que tu indicarias para começar? Os contos. O problema é que existem diversas compilações de contos, entendeu? E aí, fica... E cada uma organiza de um jeito, sabe? Esse que eu tava falando do Minority Report, que deve estar ali na minha estante, tá num livrinho, num voluminho que tá escrito só Minority Report e tem a capa do filme, inclusive. Mas eu acho que é a melhor forma de você experimentar, porque é uma... Não sei, é esquisito, assim, sabe? É meio perturbador. E talvez você goste, viu? Acho que sabendo das coisas que você gosta de terror, talvez você ache, assim, meio cabeça, sabe? Talvez. Eu acho que ele é muito assim. Eu não sei se eu diria que ele é muito cabeça, mas é que eu acho que na realidade ele mesmo mexe com você. É que é difícil falar, mas é que ele vai cutucando você e quando você vê, ele bota o pensamento na tua cabeça que você não teve antes dele. Né? Então, são essas coisas do Philip K. Dick que deixa ele tão instigante enquanto autor. Né? Porque, na realidade, e como a Isabel falou, às vezes ele construi uma puta cena e o livro acaba xoxo. Ou pelo menos você acha que acaba xoxo, né? A gente pode ter essa sensação e outra pessoa não, mas... Mas sobre os finais, até eu comentei no episódio do Kim que o Kim é conhecido pelos finais
tenebrosos, assim, de ruins que são. Porque a graça dele tá na viagem, né? Tá ao longo do caminho. E esse cara deve seguir a mesma linha, assim, de o livro em si ser bom e chegar no final ser aquela coisa, né? Chegou a viagem na rodoviária e, tipo, não tem graça nenhuma na rodoviária. A graça tava na estrada. Criou uma expectativa, né? O problema é que ele cria expectativa, né? E aí você fica meio que nessa expectativa dele, né? Mas o que é muito comum, assim, das obras dele é essa coisa de impostor, uma coisa meio... Eu acho que tem a ver com os problemas dele mesmo, que sempre... sempre tem um elemento, assim, sabe? As pessoas estão mentindo, estão todos contra você, tem uma conspiração mundial atrás de tudo, né? E nesse sentido, até que o Homem do Castelo Alto ele é um pouco distoante disso, né? E eu estava lembrando aqui que as obras iniciais dele já tem uma coisa mais marcada de... uma coisa que eu lembro de pensar, quando você tem, por exemplo, tribos formadas por determinados tipos de características, eu acho que Loteria Solar é sobre isso, não sei se é Loteria Solar, que você tem as diversas... a humanidade é dividida conforme as suas neuroses, entendeu? Então os paranoicos só moram com os paranoicos, sabe? Os esquizofrênicos só vivem com os esquizofrênicos, né? Então no começo ele era mais assim, tinha essa coisa mais de viagem, né? De viagem interplanetária, e com o tempo que vai passando ele vai ficando paranoico. A gente tem essa obra meio distante que é o Homem do Castelo no Alto, e no final da vida dele aí ele fica bem esquisitão mesmo, que aí é a fase final. Você chegou a ler alguma coisa dessa fase final, Goya? Não sei, o que tem dessa fase final? Me situa para ver se eu já li. Vales, os Estigmas de Palmer Eldritch, tem mais um terceiro. Eu acho que Eye in the Sky, é O Olho no Céu. Eu acho que eu li O Olho no Céu. Eu acho que Dos talvez outros eu não lembro. Penúltima Verdade, não sei. São livros assim que aí ele começa a ir para um lado meio místico, né? Porque aí tem um episódio bem interessante da vida dele, né? Porque ele tem meio que essa vibe, né? Que é o escritor do LSD e das drogas alucinógenas, né? Mas isso tem muito a ver, muito mais com o que ele escreve do que com a pessoa dele, né? Só que ele usava mais com regularidade, era a metanfetamina. E aí ele tem um caso na vida dele que é bem doido, que ele foi extrair um dente do siso, e aí ele tomou um remédio, que acho que é um anestésico, chamado tilopental, né? E aí ele estava em casa, meio que sob efeito ainda do remédio, e veio uma moça entregar para ele as compras da farmácia, né? E aí ela estava com um pingente no pescoço que tinha um peixe, né? Que era um pingente formado de peixe. E aí ele olhou para esse pingente e ele teve um momento assim de clarividência, né? E ele achou que despertou os poderes de clarividência dele, né? E aí ele deu uma pirada a partir desse momento, né? E eu acho que foi uma coisa quando a luz refletiu, né? E aí meio que essa luz fala com ele, né? E, por exemplo, a luz informou para ele na hora que o filho dele estava doente, né? Tava com problema, acho que uma hérnia, uma coisa assim, né? E aí era um determinado lugar bem específico, né? E aí ele correu com o filho, né, pequeno pro hospital e foi confirmado que realmente o menino estava com problema, né? E a partir desse momento da vida dele, ele começa a escrever uns textos assim quase místicos, né? Ele vira meio que gnóstico, né? Ele vai meio que para as linhas do gnosticismo, que são ideias que também vão acabar dando em coisas como o próprio Matrix e outras obras assim que a gente tanto conhece, tanto discute. É que eu acho que ele é muito dessa versão que entrou aí nas drogas, e até a gente tem que ver se não existe aí uma influência de Crowley nesta pegada, porque, na realidade, se você pega esse período, é quando o cara lá, Deus do céu, o do LSD, o Timothy Leary estava trabalhando com LSD, aí você tem o Aldous Huxley com as Portas da Percepção. Então mas ele não era. Ele não era dessa todo... galera. Ele não gostava de LSD, esse que é o ponto. Acho que ele era doido demais para tomar LSD, coitado. Então, mas aí ele era dos meus, que é o que eu falo. Mas ele usava metanfetamina. Eu sei, mas não é alucinógeno. Esse que é o ponto. Ele tomava para ficar acordado. Sim, mas acelera o processo, né?
Não, aí pode ser. Mas aí já era loucura dele. Tá sequelado, né? Tipo, pega uma pessoa num quadro de esquizofrenia que cheira uma carreirinha de pó e aí depois tu me diz se não aprimorou as visões. É insano Que isso. na realidade, exatamente, que na realidade tem isso, né? Alguns quadros psicóticos, tal, eles são despertados por droga e às vezes é uma vez só. Então o cara, eu só dei um tapinha no baseado. Cara, era o que precisava. Sim. Você já Por tem isso uma que droga é predisposição. complicado, né? Você não tem como antecipar isso. Mas, enfim, tem que estar, Abel. Na realidade, entra o fator Zeitgeist, que talvez ele não fosse daquela turma ali, mas era que estava rolando no ambiente, né? Você vê que o próprio lá que hoje a gente estava conversando, o próprio Bukowski dá uma flertadinha com essas coisas em algum momento, aí ele fala que não é para ele, mas tem muitos esses caras nesse período aí. A questão do Dick é que ele entra numa pira um pouco diferente. Não é que ele tá achando que ele é mago nem nada. Sim. É uma coisa, não, mas ele resolve que ele resolve que ao mesmo tempo que ele é uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa chamava Thomas, né? E ele era um cristão perseguido em Roma no século I depois de Cristo, entendeu? Que ele era um cristão, esse é um cristão, um novo cristão, né? Um dos primeiros cristãos. E aí ele fica nessa coisa, por isso que tem essa coisa muito cristã, inclusive. Mas isso é um clássico do psicótico, né? O psicótico, ele sempre vai trazer o céu e o inferno. O delírio religioso, né? O delírio religioso, ele vem junto e também essa questão da perseguição. A perseguição, ela tá sempre presente. Quando tu fala do olho no céu, tu fica imaginando a pessoa esquizofrênica, imaginando um olho gigante perseguindo ela, porque vai enxergar, tá no céu, onde quer que ela se esconda, vai estar sendo vista. Realmente. Como diz o Raul Seixas, vendo tudo que se faz dentro do banheiro. Que horror. Eu prefiro não acreditar nessas coisas. Mas você sabe, aí que tá. E o problema é que você tem pessoas que têm um cérebro singular, né? Inclusive a própria disritmia, né? Eu tenho disritmia. Agora já não tenho nada manifesto. Mas eu tive, né, quadros epiléticos quando era criança e tal. E acho que até por isso que minha cabeça é meio fora da casinha. Então, às vezes o pessoal fala, vamos experimentar tal troço e tal. O experimento fala, cara, minha cabeça pira mais sem isso do que com isso, né? Então, assim, acho que às vezes tem pessoas que já têm um cérebro fora de fase, assim, sabe? E ele me parece muito isso, que não é só uma sequela, que não é só um troço. Até não sei, a Débora, que é a nossa profissional da área aí, e que talvez possa falar melhor, mas é porque justamente existe, acho que essa característica que é assim, quando você tem um quadro esquizofrênico, por exemplo, clinicamente é muito fácil identificar. Agora, dentro do espectro esquizofrênico, tem uns casos que te deixam assim com o pé atrás, que você não consegue qualificar ele exatamente, você acaba pondo ali por falta de classificação. Né? Mas, tem por várias variantes, né? Tu vai ter os traços esquizoides, que não necessariamente a pessoa vai ser esquizofrênica. Tu vai ter o grupo dos esquizoafetivos, que já é um outro caso. Então, tudo depende. E, assim, muito disso, não só pela questão do quadro, de como a pessoa apresenta, né, os seus sintomas, o esquizofrênico tu também consegue rastrear ele, por exemplo, fazendo uma tomografia. Porque há um gap maior na divisa dos hemisférios. E por isso, esquizofrenia, né? Essa separação, o nome do próprio transtorno já vem daí. Essa pequena separação aí traz todo o impacto cognitivo, não só na produção, seja de imagem, de cheiro, porque cada um vai ter um delírio diferente, né? Uma alucinação diferente. Também acaba entrando na questão cognitiva, porque
o esquizofrênico a longo prazo, ele começa a ter muito impacto na aprendizagem também. Então, ele começa a ter problemas como esquecer, a memória começa a falhar, né? Começa a não aprender mais nada, ele chega num teto cognitivo que dali ele não progride mais. Né? Então, quando a Bel comentar, chega na reta final, ele já está com outra escrita, porque, de certa forma, ele podia estar atingindo esse platô, e desse platô é ladeira abaixo, né? Claro, mas tudo vai depender de cada caso, não dá de generalizar, porque a gente não sabe também em que parte desse guarda-chuva gigantesco, que é o espectro esquizofrênico, que ele poderia se encaixar. E outra, né? Lá em Curitiba tinha um hospital psiquiátrico chamado Bom Retiro, que era o nome do bairro era Bom Retiro e o hospital ficava lá. E ele era chefiado, dirigido pela Federação Espírita do Paraná, porque aí justamente eles tinham um viés que eles diziam, olha, tem quadro que a gente acha que é de origem espiritual, nem tudo que está aqui é caso clínico. Né? Sim. E aí, às vezes, e aí era impressionante que você tinha pessoas que, por exemplo, que eram às vezes refratárias à medicação e que quando faziam passe lá todos os dias de manhã dava uma acalmada no louco, né? E aí, como é que fica? Como é que você diz que é ou deixa de ser, né? Ou algumas coisas assim que nem, por exemplo, o esquizofrênico, ele dependendo do grau, claro, né? Mas você percebe que ele está falando um troço que está esquisito ali, né? Que não, a ideia não concatena, não fala muito lé com cré. Só que tem uns, como o próprio Kadik, que o cara faz uma cadeia de ideia absurda, gente. Né? Então, para você escrever o nível de coisas que ele escreveu, sendo esquizofrênico, né, fica lá, será que ele era ou de repente foi mal diagnosticado? Que também tem isso naquela época, né? Sim. O quanto avançou, né, a psicologia, a psiquiatria nesse período, a neurologia. E é engraçado que tem que não é assim, não é, eu tava falando aí, negócio de cristão e tal, e começa a ter esses delírios religiosos, né? Mas você vai ver a infância dele ele não tem uma infância super cristã, né? Porque ele tem uma mãe que se separa, que fica de saco cheio do pai e se separa do pai quando ele ainda é pequeno, né? Então é uma coisa assim que não era. A mãe dele era uma pessoa absolutamente independente, que lutava pelo direito das mulheres, que foi morar em Berkeley porque era um lugar que. Porque ele faz faculdade em Berkeley e ele morava em Berkeley, né? E ela vai para Berkeley porque ela queria trabalhar como secretária, cuidava da própria vida e tinha a própria vida. Não era uma pessoa que, né? Não era uma dona de casa, uma simples dona de casa da década de 30, 40, né? Ela era uma pessoa que já tinha uma certa independência e acreditava numa certa independência. E aí vocês estavam falando, e eu lembrei do episódio da vida dele que eu estava lendo, que é sobre quando ele teve um momento, a segunda mulher dele fazia parte desses grupos, né, de comunistas, de estudos, socialistas e tal, dentro dos Estados Unidos. Isso foi bem no pós-guerra, né? Então tinha aquela caçada, né, aquele comando de caça aos comunistas, né? E aí tinham caçado o nome da mulher dele, e aí tinha um cara do serviço de inteligência que fazia uma visita para ele toda semana, né? E ficava conversando com ele. E aí, com o tempo, ele começa a ficar meio que amigo desse sujeito, desse agente, né? E aí, no final, o agente até ensina ele a dirigir, e tem umas coisas, assim, absolutamente malucas. Mas no meio disso, né, ele vira pra gente e tem duas conversas bem interessantes. A primeira é que a gente pergunta, tem aqueles formulários, eu não sei se você já viajaram para os Estados Unidos, e quando você viaja para os Estados Unidos tem aquele formulário que tem uma série de perguntas do tipo, você é terrorista? Você é sei lá o quê, né? E tinha um formulário que eles tiveram que responder que tinha uma pergunta, você é comunista? E aí ele fala pro cara, olha, mesmo que eu fosse, eu não sou comunista, mas se eu fosse comunista, a mesma resposta que eu tô dando aqui, eu também falaria que eu não sou comunista, né? E a segunda história que ele tem com esse cara, que também aí tem a ver com essa coisa da paranoia, né? Que ele pergunta pro cara, como que estão as pesquisas aí em relação à minha pessoa, não sei o que, vocês já estão satisfeitos em perceber que eu não sou comunista?
E aí fala, não sei o que e tal. E aí ele vira pro próprio agente e fala: e será que eu não tô te vigiando? Né? Como se ele fosse o agente infiltrado, porque ele tava começando a ficar neurótico com essa perseguição, e aí ele vira pro cara e fala assim: e se for eu? O cara, e se eu estiver te vigiando, né? E se for eu, o O agente, vigia. o vigia? E, enfim, aí ele planta uma semente do mal também da cabeça do próprio sujeito, mas é muito engraçado essa relação que ele constrói com um cara que não tinha nada a ver, que o cara fazia visitas semanais para ver se eles estavam, sei lá, difundindo ideias e tal. E aí ele se questionava muito em relação ao que ele devia responder, o que era certo responder. Era para falar, por exemplo, que achava a União Soviética uma grande nação, porque se ele achasse que a União Soviética era uma grande nação, eles iam falar que ele poderia ser socialista, certo? Aí se falasse que não era nada, ia soar como se ele achasse que não era um inimigo em potencial para os Estados Unidos. Enfim, ele fica loucubrando nessas loucuras. Não tinha resposta certa. Não tinha resposta certa, nada tinha resposta certa para ele. E foi uma fase ainda pré, assim, foi antes dele começar a escrever. Ele escreve aquele primeiro conto quando ele é bem novo, né? Mas é um pouco antes dele começar a publicar, assim. Ele ainda trabalhava, acho que numa loja de discos nessa época. Ele gostava muito de música, né? Ele parecia ser uma pessoa muito interessante, assim. Você está falando como alguém que leu alguma biografia dele. Você leu alguma biografia, Eu não? li uma biografia dele. Chama-se. O nome é justamente o negócio que eu falei no começo, né? Que é Eu estou vivo. Peraí. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Que é uma biografia dele, escrita pelo Emmanuel Carrère, né? E é bem interessante, assim, porque vai acompanhando, assim, a vida dele, correlacionando com as obras, assim. Eu queria até entender mais ainda sobre as obras, ou ter uma memória um pouco melhor, porque também não tenho uma memória muito boa, porque tem obras que eu sei que eu li e eu não me lembro mais do que aconteceu. Eu acho que eu tava lembrando que tem aquele Flow My Tears, como chama? Identidade Perdida em português e Escorre Minhas Lágrimas, disse o policial. Em inglês é Flow My Tears, The Policeman Said. E eu não me lembro nada, e eu me lembro que eu adorei esse livro. Mas só que minha memória já foi embora. E aí ele correlaciona. Precisa parar com a maconha. Hã? Precisa parar com a maconha. Não, mas faz muito tempo, Góis, já faz 20 anos. E as histórias, às vezes, você começa a confundir uma história na outra. As histórias são meio. Muita paranoia, sabe? É o tempo inteiro muita paranoia. Você fala, meu Deus, mas quem é o personagem? Porque sempre são os personagens, são geralmente homens, meio se sentindo deslocados da sociedade. É muito ele, né? É o tempo inteiro muito ele nos livros. É a minha impressão. A outra obra que a gente tem, o Electric Dreams também, que tem série, né? É, Os Sonhos Elétricos, né? mas eu não cheguei a ver essa série inteira. Eu vi o Homem do Castelo Alto, uma boa parte da série, né? E, e só, assim, mas mesmo o Homem do Castelo Alto começou a me cansar um pouco, assim, porque eu acho que um pouco esse assunto de nazismo é muito bom, né? Mas só que esse negócio de nazismo começa a me cansar, assim, um pouco as cabeças, sabe? Mas é que era da época, né? Aí a gente tem que... Era o que tinha, né? Era o grande inimigo, né? Uhum. Sim. Mas aí você tocou num ponto interessante que acho que é legal levantar no podcast, que é o seguinte, é uma coisa que eu percebo. Eu, por exemplo, tenho filmes que eu acho fabulosos, séries. Por exemplo, uma série que também tem um filme que também foi bom, é Mesh, que é uma sátira da guerra, se passa na Guerra da Coreia, mas está tirando sarro da Guerra do Vietnã. E é com Alan Alda, o seriado, e o filme é com o pai do homem lá do 24 Horas, como que é o nome dele? O Sutherland lá, Donald Sutherland. É ele que faz o Falcão Pierce, e aí na série é o Alan Alda. Aliás, a série que lançou o Alan Alda. Assim, como eu peguei rescaldo dessa época, né? Eu assisti isso quando era criança e peguei rescaldo dessa época, eu acho aquilo o máximo. Aí esses dias eu fui pôr para o meu filho assistir e eu achei uma merda. Ele olhou assim e falou, cara, você ri disso? Né? Mas por quê? Porque são coisas tão textualizadas
que você percebe que não faz sentido. E acho que isso do nazismo, temas que nem Guerra Fria, essa coisa União Soviética comunista, que é destruir o mundo, está tão datado que hoje você vê não faz o menor sentido. Por exemplo, Rambo. Rambo hoje, que bosta. Não, cara, né? Não faz o menor sentido. E acho que tem isso, né? Acho que você vê, por mais que o livro seja excepcional e a série tenha ficado muito boa, eu acho que você falou muito bem isso aí, que é o cansaço do tema, porque para a gente, né? Talvez não faça mais sentido, né? Não faz sentido. A gente não tem o impacto, por exemplo, da geração anterior, que ainda tinha um monte de judeu contando suas histórias, que hoje está tudo, morreu, está em vias de, né? E só que aí caímos num pecado que, para a gente que curte tarô, é fundamental, que é o pecado do esquecimento, né? Sim. Porque às vezes talvez também reler essas coisas fizesse a gente não cair na cagada de repetir. Não, mas não é. Minha questão é que mais porque a série é longa. Eu acho que eu assisti a primeira temporada inteira, mas aí veio a segunda temporada e falei, ah, não, sabe? Aí não aguento. Não, eu achei que eles perdem a mão, acho que na última temporada. 4, né? Nem sei, viu? Acho que são 4, se não me engano, nas 2 últimas, eu acho que eles tentaram esticar o assunto, que aí acho que é um problema de canal, isso aí, né? Aquela coisa follow the money. Ah, vamos esticar o tema. Porque eu seria muito mais feliz se, por exemplo, fizesse assim, olha, o livro, a história daqui até aqui, nós vamos fazer em 2 temporadas para poder contar melhor. Fechou, acabou, tchau. Eu acho que daria mais certo, né? E acho que a série eles tentaram trabalhar os temas, desenvolver personagens, e daí realmente ela se perde um pouco. É muito bom, mas cansa. Você leu o conto da Aya? Claro, li sim. E eu não cheguei a ler até o final o conto da Aya. Ele é o mesmo esquema? Ele é igualzinho à série? Como que é? Olha, eu não estou acompanhando a série, eu acompanhei só a primeira temporada. Mas eles já estão inventando coisa que não está no livro. Acho que já a partir da segunda temporada, né? No finzinho da primeira já deu um pouco de deslize, sabe? De coisas que não estavam ali, mas aí tu pensa, não, tem que adaptar para televisão e tal, né? Mas eu só assisti o teaser da segunda temporada e não sei. Eu comecei a ver, É muito mas aí também. Parece um invencionismo. Até porque o próprio livro ele termina, né? Ele conta os fatos ali, a história da mulher e termina com a história dela, né? E depois tem desdobramentos lá na frente. Agora, a série fica naquilo, né? Se chove não molha, e foge, volta, não sei o quê. E é isso, né? O pecado do esticar, né? Uhum. É o pecado do querer inventar. É interessante, né? Agora eu tava pensando que o conto da Aya é um paralelo interessante até, né? Com o Homem do Castelo. É uma coisa de... E se, né? É meio que o mesmo esquema, né? A mesma ideia de... Só que aí por um outro caminho, né? E se sei lá, se os conservadores, né? No caso do conto da Aya. Então, e assim, você sabe que isso me surpreende, porque na realidade, quando tem ali a gente vê em 2016 a eleição do Trump nos Estados Unidos, né, que já foi um troço assim, um barco, eu comecei a ver comentários aí na internet do tipo assim, para vocês que lutam por minorias, você que é feminista, você que é LGBT, que ia mais, não sei o quê, contente-se com o que você já conseguiu, porque daqui para frente, isso é o máximo que você vai conseguir, e daqui para frente começarão perdas de direitos. Eu vi isso, eu fiquei estarrecido e temos que cuidar porque a gente está correndo muito risco ainda. É meio doido, né? Porque a gente choca ao mesmo tempo que você fala... não choca. Que não choca. Você fala, a pessoa tá tentando enfraquecer o meu discurso, entendeu? É meio falar, tipo, é um idiota, entendeu? Ele foi um privilegiado a vida inteira e tá falando isso agora porque
porque é o discurso e quer, sabe, tá se sentindo mal porque ninguém mais se importa com, sei lá, com a branquice, homice, heterosice dele, né? É, E aí, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que você fica meio, pô, né? Tipo, realmente isso pode acontecer. A gente vê aqui com essas ameaças, né? Não sei, sempre dá medo. A gente tá vivendo num momento, assim, muito esquisito. mas eu digo para você, Bel, do alto da minha idade provecta, como diria o Marcelo, que na realidade, assim, eu me lembro muito da época da ditadura, porque eu tenho uma boa memória, então eu me lembro muito, eu peguei ali, eu fui criança na época da ditadura, então eu não tinha ainda a cabeça de adolescente, mas, por exemplo, eu ali, na época do segundo grau que eu estava, já tinha, né, um posicionamento ali, final do ginásio, começo, e o segundo grau inteiro, ensino médio inteiro. Nossa, o que eu tomei de geral da polícia tá no gibi, eu vivia metido nos rolos, né? Era direto. E assim, então eu passei por muita coisa que eu me lembro da época da ditadura. E eu vejo que nós, hoje, estamos vivendo coisas que se vivia no final dos anos 60. Não Né? sei. Meus pais, por exemplo, Na minha cabeça é absurdo, parece que entramos na máquina do tempo e levamos tudo para lá. Né? Para os meus pais, eles acham que tá até pior, assim, de certa maneira, né? Eles têm essa sensação também? Eles têm a sensação que tá pior agora do que tava nos anos 60. É porque é velado agora, né? Mas tem essa sensação que voltou, né? Tem e tá pior. Sim, porque agora... Porque sabe por que é pior, Bel? Porque agora tem internet. Você entendeu? Agora, antigamente, essas pessoas não conseguiam muitas vezes se conectar porque não tinha como, né? Então você estava distante, etc. Quem estava nos centros tinha uma realidade, quem estava no interior tinha outra. E agora não, a internet planificou isso e deixou tudo numa coisa só. Né? Então, quando você sabe que, por exemplo, no Brasil tem 540 células neonazistas, cara, é para ficar estarrecido. Sim. Né? Era para ir atrás. Cadê a polícia? Cadê o pessoal que está atrás disso aí? A polícia tá matando gente dentro do carro. Coisa horrível. Né? Então tem isso, sabe? Não, e a maneira que a gente está vendo as notícias chegarem também, porque, por exemplo, hoje eu fiquei chocada que a gente está com o Recife embaixo d'água, né? As pessoas estão morrendo e a notícia que tu mais via sendo compartilhada era sobre a Mona Lisa ter levado uma tortada na cara. Sabe? Ela levou uma tortada no vidro. Não é comparar, entende? Mas eu acho que a maneira que a gente está se expressando... É a desproporção, né? É a desproporção da miséria humana em função de um troço que podia ser aquelas gags de câmera oculta, né? Sim, tipo, acontece, sabe? A gente se chateia porque é uma grande obra e tal. Claro, Débora, tem foi no vidas vidro. sendo perdidas e ninguém tá falando sobre. Não foi nem no quadro, foi no vidro. Foi no quadro, foi no vidro. Foi ridículo. Sim, ela é protegida por um vidro blindado. Não aconteceu nada, você passa um paninho ali com... Tipo, limparam o vidro com... Tem nas fotos, se vocês procurarem na internet, tem com um lenço umedecido mais caro do que as crianças no Brasil vão usar, sabe? Tipo, pelo amor. Mas já resolveu, não é notícia. Tá resolvido, né? Já solucionou, já não tem mais nada. Não, mas é que isso que você tá falando... Mas o que te comove nessa hora, sabe? É isso que eu questiono. O que te comove? Uma obra de arte ou os teus pares morrendo? Então, mas aí vamos entrar na coisa... Eu estava comentando esses dias com o pessoal sobre a questão do homeschooling. Né? Eu, por exemplo, eu defendo... eu acredito na ideia do homeschooling, porque, por exemplo, eu acredito que a Isabel, de repente, consegue educar a filha dela muito melhor do que muitos professores aí que não leem, que que são alienados, que só estão ali para receber o salário. Eu acredito nisso. Porém, o problema é o discurso, a perfídia que existe por trás desse discurso. Primeiro, que quem vai poder pagar um homeschooling? Né? Os barões do agronegócio. Segundo,
você tem, que nem aqui em Campo Mourão, você tem a Vila Guarujá, que é assim, famosos fudido, né? Que é aquele pessoal que não tem onde cair morto. Aí você, quando põe a proposta de homeschooling, você desobriga o Estado da educação. Uhum. Aí o Estado diz assim para o pessoal da Vila Guarujá, que não tem onde cair morto, mora do lado do lixão. Olha, vocês agora podem aderir a homeschooling, gente. Juntem-se aí, cada um dá um pouquinho e contrata um professor. Ou pior ainda, Filho de né? vocês. Você percebe? Ô, Goia, o pior ainda, sei lá, fala agora, a partir de agora, o Estado não vai mais fornecer escola, né? E escola Sim, muitas vezes mas é isso. é a refeição, Mas é isso, almoço, está indo nessa direção. né? Está indo nessa direção. E aí É dá uma desobrigar, mochila pros pais. o Estado da educação básica e daquilo Mas que agrega ela. Quem foram as mentes geniais que brigaram e que se articularam em prol do homeschooling? Ao mesmo tempo, Só parar e pensar um pouco. Eu fui brutalmente atacada no Instagram, porque lá eu não me poupo, né, dos meus comentários de nenhuma espécie. E eu trouxe a questão do homeschooling. Para mim aquilo foi um absurdo, eu continuo achando aquilo um absurdo. E fui atacada por uma seguidora porque ela tinha uma amiga que trabalhou muito, que ralou muito para isso ser aprovado, e como é que a gente estava dando contra. E aí eu perguntei, né? Eu disse, qual é a tua formação mesmo? E ela é esteticista. E a amiga também. E aí eu, como professora, fico pensando, tudo bem, não vamos ignorar que essa mãe deve ter alguma inteligência, mas como é que ela vai alfabetizar o filho em casa, sabe? E um filho que um filho que não é autista, que não tem nada que justifique um homeschooling, entende? Eu entendo o caso de homeschooling quando, por exemplo, a mãe tem um filho autista severo que não está sendo bem assistido pela escola. Aí até aceito. Mas a premissa do homeschooling é principalmente tirar das crianças autistas ou portadores de qualquer tipo de deficiência a socialização, que é fundamental. Eu não sei, eu não consigo ser a favor disso. Eu não consigo gostar de homeschooling também. Nem em casos extremos, sabe? A escola que dê estrutura para a criança autista se desenvolver junto dos demais, e se não for autista, se for qualquer outro tipo de deficiência que seja, sabe? Que seja adaptado para aquela criança poder conviver. Porque a gente está voltando para a época da classe especial, que tanto se brigou para encerrar a classe especial, e a gente está voltando para o mesmo lugar. Mas eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, que por mais que eu acho que eu tenha capacidade para dar aula, eu não sou a favor, porque eu acho que o grande ponto da escola, o grande pulo do gato da escola, é as crianças terem um espaço de convívio social entre pares, né? É uma situação diferente do que você tá em casa. Em casa, eu nunca vou poder fornecer para ela uma experiência de socialização. Então, não adianta, não tem comparação. Por mais que eu fosse, tipo, a melhor professora do mundo, com a melhor didática do mundo, a pessoa mais preparada do mundo, eu acho que ainda ia faltar os amiguinhos. Mas aí que tá, Isabel. São duas coisas diferentes. Que, por exemplo, você pode ter até o apoio ao homeschooling, que nem eu acho. Por exemplo, a educação, eu acredito que se faz em casa, né, com pai e mãe que saiba ler, incentive a leitura, né, incentive a idade da fantasia, brinque com a criança, etc, etc, etc. Né? E acredito que você pode sim e deve fazer o reforço escolar em casa. Mas esse caso que você está falando da socialização, que é o grande também o pulo do gato, enquanto pensamos num coletivo de seres humanos, até para aprender a conviver com o próximo, é importante isso, volta de novo à perfídia que eu falei. Você está querendo criar um sistema de elite que você, inclusive, tira a criança do convívio. Você não vai viver, como diria a mãe do Kiko, você não vai viver com a gentalha. Mas você não vai... Percebe? Eu sei, mas você não vai... Mas eu acho que qualquer pessoa, assim, por mais que ela seja conservadora, com um pouco mais de cérebro, ela percebe que você precisa dessa parte... Não, tô falando pessoas com cérebro, Goia. Então, sei lá, mas cara... Não cabe na mesma frase, conservadores e com cérebro. Não, tá bom. Tá bom. Então, por exemplo, sei lá, um cara que curte, sei lá, mercado financeiro, blá, 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 e Wall Street...
E tem muito essa coisa, sei lá, as escolas meio caras aqui em São Paulo tem muito essa coisa de cidadão do mundo, sabe? E eles sabem que para você ser um cidadão do mundo, você precisa ter conexões, você precisa ter relações, entendeu? E você, basicamente, o que vai acontecer com o homeschooling é uma fábrica de incel, entendeu? É de gente que não sabe se relacionar. É gente Claro, que vai ter sim. problemas. Mas não vamos longe, gente. Vocês estão vendo o movimento que está rolando nas escolas? Eu não estou mais dando aula, mas as notícias chegam, né? Depois de 2 anos de pandemia, as crianças dentro de casa, claro, alguns já voltaram para a escola aos pouquinhos ano passado, mas a grande maioria voltou esse ano. Um festival vamos dizer assim, contaminação, de crises de ansiedade, crianças chorando, em séries que isso não acontece naturalmente, sabe? Porque eles não estão mais sabendo conviver em grupo. Tu imagina num homeschooling da vida, tu larga essa criatura no mercado de trabalho aos 18 anos, o que vai ser? Você não precisa largar no mercado de trabalho, você larga ela no mercado, Débora. Você larga ela no mercado e fala, compre arroz, feijão Manda no shopping. no caixa. A pessoa larga um currículo, não vai chegar, não vai rolar. E outro ponto que eu acho bem complicado desse negócio de homeschooling, bem complicado não, que eu achei que não ia mais colar, né? Porque era um papo muito de 2018, né? 2019, pré-pandemia. Mas eu achei que os pais ficaram tão surtados, porque rolou um homeschooling de certa forma, né? Durante a pandemia. Foram anos que os professores estavam em casa, né? Você tinha um determinado horário de aula, né? Por vídeo, né? Porque tem o professor, não necessariamente os seus alunos ficavam com câmera aberta, Débora? No Não, primeiro né? ano, não. Era assim, um Deus nos acuda, tu não sabia se Então, eles estavam lá. qual que é a garantia que você tem que eles estão estudando? Mas no Estado era obrigado, tá? A educação do Estado aqui era obrigado estar com a câmera Para aberta. nós, no segundo ano de pandemia, aí a gente pôde cobrar as câmeras, porque tinha uma questão regimental envolvida e tudo. Mas assim, gente, com câmera ou sem câmera, as coisas não, meu ponto não é esse. O meu ponto é que os pais. A criança almoçando 3 horas da tarde, a mãe brigando, chinelo voando. Tipo, a última coisa que acontecia era a aula, sabe? Eu sei, mas de você tu ter que pergunta. mediar a polêmica familiar. Ô, Débora, mas você pergunta pra mãe, senhora mãe, você prefere que teu filho fique te atormentando em casa ou vá pra escola, que você prefere, entendeu? E, tipo, teve um baita movimento para que as escolas voltassem. Foi assim, eu nunca vi forçar Os mesmos conservadores que estão pedindo homeschooling agora. Eu duvido. Então, eu acho que esse negócio de homeschooling vai passar, sabe? Vai ter meia dúzia. A graça deles é ser do contra. Se for do contra, eles querem, entendeu? Vai ter meia dúzia só. Vai ter meia dúzia só que vai fazer homeschooling e o resto vai ter saco cheio. Eu acho que não, até porque eu acho que não passa tão já, porque tem muito interesse. É o brasileiro querendo bancar o europeu do século XIX, tá? Que contratava tutores para os seus filhos e tal. Entende? E como eu falei, isso daí é um movimento que por trás tem, mais uma vez, o sucateamento da máquina do Estado, né? Então é mais grave, por isso que não vai ser uma moda, porque eles têm que desequipar, têm que tirar o chão do Estado. Então é isso, e isso é um movimento que está mais longo do que deveria. Então eles estão achando formas de encurtar isso, né? Por exemplo, agora, né, que fizeram essa coisa, veja só, a gente está saindo do Philip K. Dick, né? Mas estamos falando de distopia, né? A distopia, a gente já está vivendo uma distopia. Se você vê, por exemplo, né, agora essa coisa do corte na educação para dar um aumento para o funcionalismo, né, federal. Só que aí, veja só, o que acontece? Poderia se tirar de qualquer lugar. Poderia, por exemplo, dizer, olha, aquelas empresas que nem o Itaú, que está devendo horrores para o governo federal, vão pagar, gente. A gente tem que pagar a conta do governo, né? Então, vocês vão pagar o imposto que vocês estão devendo, ao invés de dar anistia. Você que pegou empréstimo no BNDES, que recebeu anistia, paga, velho. Cria vergonha na cara e paga, porque você está exportando soja e está querendo anistia. Por quê? Se você está tendo lucro recorde com o preço que está o dólar. Mas, daí você tira da educação, porque daí, óbvio, o pessoal da educação vai gritar,
né? E aí você já diz, ó, tá vendo? É os esquerdinha da educação que recebe bem pra caralho e estão reclamando. E aí você diz, agora, só que nós estamos dando aumento. Ué, eu não estou cortando o que eu quero. Eu estou dando aumento para o servidor público. Né? Ninguém teve aumento, agora o servidor teve que ter aumento. Então você joga a população contra duas categorias ao mesmo tempo: a educação e o servidor público. Uhum. Então você tem aí um discurso que ele vai minar as bases do Estado. Uhum. Né? E a população, que você, uma pessoa que não tem preparo. Essa brincadeira, né? a brincadeira do homeschooling acontece junto com o momento que eles começam a votar a universidade pública tendo mensalidade. Pois é, você percebe? É um pacote, Bel, é um pacotão que está nisso. Então você tem aí, ó, na mesma semana, né, homeschooling, corte de verba da educação e começar a cobrar mensalidade de universidade pública. Não tem que ser nenhum gênio. Uhum. Né? Então, de novo, né? Aí vamos voltar para o CADIC, né? Porque ele já está me dando azia essa distopia que a gente vive. Né? E para você, Bel, qual é o melhor livro do CADIC? O melhor livro? É difícil, hein? Eu me lembro, eu vou falar pela minha lembrança. Eu gosto muito dos contos, mas pela minha lembrança, era justamente o que teve filme, aquele filme esquisitíssimo, chamado... Ai, meu Deus, O Homem Duplo. Sim, O Homem Duplo, que é do policial, da investigador, né? O Homem Duplo, eu me lembro que era muito bom, que eu gostei muito na época. Eu gostava muito desse Flow My Tears, que eu não sei agora qual que é o nome dele em português, porque eu só sei o nome em inglês, e aí em português tinha um outro nome, porque eu tenho uma edição antiga, e agora eu vi que tem uma tradução nova. Deixa eu ver. Chama Identidade Perdida, que é como eu li. Eu li como Identidade Perdida, O Homem que Virou Ninguém. Era isso. Ah, legal. Isso eu quero... Isso eu vou procurar. E deixa eu ver qual mais. Eu precisaria olhar aqui na... A tradução que você leu era Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. Deixa eu ver qual que é, peraí. Não, é o mesmo título. Identidade Perdida, O Homem que Virou Ninguém. Daqui. Olha aí. E eu me lembro que eu gostei muito dele. Eu roubei de alguém. Quase todos os meus livros são roubados, né? Eu já comentei isso aqui. Que boa parte dos livros que eu leio são roubados. Principalmente o Philip Dick, acho que eu tenho uns 4 ou 5. Esse aqui é um caso dos livros roubados. Porque todo mundo lia na época, e aí eu fiquei juntando, eu pegava de várias pessoas, assim, ó. E outra parte da minha coleção é da Europa América, que eu comprei. Só que os da Europa América são muito delicados pra ficar mexendo. Nota mental, não emprestar livros para Bel. Ou nota mental. Você que está ouvindo esse podcast, lembre-se, nunca empreste um livro para Isabel Cortez. Nem um disco. Nenhum disco. Disco também eu roubo. Mas eu ando devolvendo, eu tenho momentos de reparação, assim, sabe? Às vezes eu devolvo. A consciência pesada? Não sei. A cobrança excessiva? Eu tinha roubado um disco do Pink Floyd, do The Wall, de uma amiga minha, e teve um momento da mãe dela, né? Pior ainda. E aí eu encontrei com ela, né? E eu sou meio bocuda. Aí eu falo, Dora, eu tô com um livro, eu tô com um disco seu faz 20 anos. Aí ela me obrigou a devolver. Aí devolvi o The Wall. Com lágrimas. Acontece, né? Já passou tempo demais comigo, mas dos livros, sim, eu acho que os contos, eu acho que pra quem tá começando a ler, sempre eu gosto de apoiar, postar nos contos, assim. Não tanto nos livros grandes, porque às vezes é muito maluco demais até, sabe? Aí você vai se acostumando com ele. O próprio Blade Runner não é ruim, o livro, chama, meu Deus. Androides sonham com carneiros eletrônicos, né? Sonhariam os androides com carneiros eletrônicos. E que na versão do diretor, que tem 11 minutos a mais, tem uma menção a isso, né? Você chegou a perceber isso no filme? Não? Eu não lembro mais qual que é a versão do diretor. É aquela que tem o cavalinho no final?
É que tem Isso. Porque na hora que ele tá. Exatamente, justamente é isso. spoiler total. Porque quando ele tem, que tem origami, né, no fim. Uhum. Porque quando ele tá com a Raquel spoiler de um filme de 40 anos é pra filho, né? Já não é mais spoiler. Débora, tampa os seus ouvidos que você vai assistir. Você tem que assistir o filme. Não, então eu vou pode... assistir final de semana, eu vou maratonar. Fazer a tarefa de casa. Mas tem aquela cena do piano que ele tá bebendo e ele dorme no piano, que daí ele sonha com um unicórnio. Uhum. E daí no final o japonês deixa, né, o origami do unicórnio no chão, faz uma menção dupla aí. Primeiro, ao título do livro, né? Uhum. Sonhariam androides com carneiros eletrônicos, né? Ele sonha com unicórnio. E outra que o policial sabia que ele era replicante. Uhum. Né? Então tem duas menções aí nessa mesma questão. Na primeira versão ele percebe que ele é replicante, não? Não? Mas por que a gente sabia que ele era replicante? Oi? Por que eu sabia que ele era replicante? Isso foi antes de ler o livro. Antes de ver Porque o filme. você já deve ter visto a outra versão. A primeira versão ela é um pouco mais curta e tem a narração. Uhum. Aquela que começa as letrinhas subindo, explicando, blá, blá, blá. Uhum. Né? A versão do diretor não tem. Uhum. Porque eu tive dois contatos que eu também, como O Senhor dos Anéis, né, é uma obra que eu tive com muito contato antes de ter contato, entendeu? Das pessoas falarem, né? Diferente, o Senhor dos Anéis é muito minha tia, né, que ficava falando na minha orelha. Eu fui pra São Tomé das Letras e minha tia passou a viagem inteira me contando o Senhor dos Anéis, né? E eu me lembro de perguntar pra ela, mas quem é o Senhor dos Anéis, né? O que é um Senhor dos Anéis? Quem é o Senhor dos Anéis? E aí no Blade Runner eu me lembro que aí era meu pai falando muito sobre Blade Runner e falando sobre essa coisa do androide que caçava androide e que não sabia que era androide, né? Que é isso. Não, é muito louco. E que no Homem Duplo também se repete de alguma forma, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Né? Porque ele também é um policial que caça dependentes químicos e ele é dependente químico, né? Uhum. Então, É que ele se torna dependente, né? Ele se torna dependente para poder... Exatamente. Então tem, né? Ele entrava nessas coisas. Uhum. E Senhor dos Anéis também. Eu li toda a edição da América em 1980. Né? Era um absurdo. Eu falava do Senhor dos Anéis e o pessoal perguntava, mas que livro é esse que ninguém conhece? Só você que leu, só você que conhece. Não, mas tem, e não é um, são três. Como é 3 livros? Uhum. Né? E minha mãe conseguiu. Não, eu falava em Gandalf, Aragorn, eu adorava Aragorn. O Caminheiro, que era da edição que eu tinha, era o Caminheiro. Isso é como o Passo Largo. Passo Largo, Passo Largo e daí o pessoal perguntava, mas quem é essa turma? Da onde que você ouviu falar? Runas, porque no livro já tinha aquelas runas, né? E tinha o elfo, o Sindarin. E daí também ficava todo mundo, mas da onde você tira essas ideias? Pare, você que é louco. E minha mãe, eu fiz ela conseguir os livros da Europa América nos anos, né, em 1980, no Rio de Janeiro, que ela conseguiu importado, pagou uma baba na época, porque queria ler. Né? Eu tinha visto aquele filme. Você viu aquele filme esquisito? Vi. Você viu esquisito antes de ler o livro? Isso, sim. Porque eu morava na esquina do cinema. E era um cinema que todo domingo de manhã passava desenho animado. E era desenho animado. Só que até hoje eu defendo que não era para criança aquilo. Não, não é. E daí, tanto é que você assiste hoje, você fica ainda com medo. Porque você diz... mas tá um pouco apavorante demais isso aqui. E daí, para eu não encher o saco, ela dizia, pega isso, R$2 aí, vai lá, pega 2 cruzeiros e vai pro cinema. E daí todo domingo de manhã eu pegava, descia, atravessava a rua, ia pro cinema. Atravessava a Rua 15, ali o calçadão, ia pro cinema e voltava para casa. Eu morava bem na Praça Osório, bem na Rua 15, que era o point ali, e daí ia pro cinema e voltava sozinho. Eu
9, 10 anos. Daí eu assisti, falei, não, agora eu tenho que ler. Que ano Porque que foi? nunca saiu. 1980. 80? 1980. Minha tia acho que deve ter lido antes, porque acho que minha tia é mais velha que você, então deve ser coisa. Porque nos anos 70 foi meio que moda, não foi? No Brasil? Senhor dos Anéis? Não, tinha, Do Hip? tinha uma edição de uma editora chamada Arte Nova. Uhum. Mas também saiu, tipo, só teve uma edição, entendeu? Saiu, quem comprou leu e quem não comprou não leu e acabou, foda-se. Mas não tem uma coisa meio de cultura hippie, assim, ligado ao Senhor dos Anéis? Claro, né? Led Zeppelin, né, filha? Então, Rainbow Low cita até o Gollum. não, eu tô pensando nisso, porque o livro ele é mais antigo, né? O livro é do quê? Do pós-guerra também, né? O livro é... O Hobbit é 1939. E o Ó. Senhor dos Anéis, ele acaba, acho que 50, 49, 50. Mas só vai fazer sucesso uns 20 anos depois, então, né? Só nos É. anos 70. Aham. É curioso, né? Ele faz, sim, mas ele vai fazer justamente essa coisa do movimento hippie. E olha lá, é isso mesmo, ele escreve entre 37 e 49. É interessante, né? Porque eu acho que assim como o Philip Dick, são coisas que meio que não conversam com a própria geração, né? O Philip Dick, ele Não. não consegue conversar com a própria geração, ele acaba conversando meio que com a geração seguinte, né? Ele sai em 1949, ele vai fazer sucesso ali em 67, 68, Uhum. que aí ele vai, que é essa coisa riponga, né, de voltar para a natureza, tentar ter uma coisa, né, aquela que é mais bucólica, Uhum. né, quanto à industrialização, daí o pessoal vai indo para essas coisas aí. Uhum. E o Philip Dick Né? não, né? Ele vai para um outro lado, né? Que aí já é uma coisa meio distópica, né? Talvez de pensar, o começo dos anos 80, né? Você já tinha passado um pouco essa ilusão, é uma coisa meio década perdida, né? Essa sensação de vazio. Mas é que você tinha daí nesse período duas coisas, inclusive falando a título de música, você tinha duas coisas aí bem marcadas, né? Por exemplo, se você pegar, eu posso dar para vocês depois uma lista de bandas aí do final dos anos 60 e começo dos 70, que tem um movimento folk, assim, que vai bem para música celta. Né? Por exemplo, tem um cara chamado John Hainborn, que o cara toca um violão absurdo, assim, e o cara tocava em 3, 4 bandas ao mesmo tempo, só de banda estilo celta. E ao mesmo tempo que você tem essa pegada, inclusive você tem o Yes fazendo essa ponte, você tem essa pegada meio celta, flor no cabelo, aquela coisa toda, e você tem uma pegada ficção científica, que aí você vai pegar Pink Floyd, você vai pegar o Yes e o Rick Wakeman no teclado, né? Vai pegar Tarcos, Emerson Lake Palmer, e aí começa as músicas de sintetizador. Então você tinha nos anos 70 esse viés todo, que era um lado querendo voltar para a Idade Média e o outro indo para o ano 2000, né? E até por influência do Arthur Clarke e o 2001 do Kubrick, né, que também arregaçou com a cabeça de muita gente. Então, você tinha já essa oposição entre os extremos aí. Né? Você tinha um pessoal que odiava tudo e o pessoal que amava. Não, pô, tecnologia é um tesão. Kraftwerk, né? Não, nós somos o som industrial, o som do futuro. Né? Então tem isso. Na música você vê bem. Não, mas eu tava pensando por que será que essas coisas são resgatadas? Da mesma forma que, digamos assim, que o Tolkien foi resgatado nos anos 70, o Philip Dick, ele é resgatado primeiro nos anos 80, não muito, né? A gente tem só os dois filmes, né, principais, que é o Blade Mas Runner porque... e o do Schwarzenegger lá. Mas é porque você tem a desgraça da sociedade, aí é um fenômeno que a Débora depois pode pensar melhor nisso e responder num outro episódio. Mas uma coisa que a gente pode parar para pensar é que está no karma do autor não ser reconhecido. A Golden Dawn, quando começou, ela começa em 1888, termina em 1902, ela teve 300 membros em 15 anos. Hoje tem muito mais gente na Golden Dawn do que teve na época.
Crowley vendeu 200 livros quando os que ele vendeu mais. O resto ele vendeu 10, 20 livros, né? E ele foi resgatado agora após anos 70, nem nos anos 60 não foi. Os Dos Beatles, anos né? 70 para cá. Os Beatles botaram ele na capa. Led pô. Zeppelin, né? Led Zeppelin também começa ali, né? 69 já tinha. E então esses autores, todos eles, e você vê que tem um lag aí de 20 a 30 anos. Porque são pessoas que vêm à frente do tempo, né? São pessoas que, talvez por exercício mental, talvez por algum motivo espiritual, não sei, esses caras acabam estando à frente do seu tempo, talvez numa atitude de inconformismo, dizer, olha, eu não quero morar nessa merda aqui, entendeu? Eu vou falar de outra coisa para tirar a gente dessa desesperança. E daí ele vai ser entendido dali 20 anos, que é com quem ele conversa. Só o King, né? Foi reconhecido em vida. Pelo menos ele pode curtir. Deu sorte. Deu sorte. Até hoje tá valendo, eu mandei lá para vocês no grupo Paul lá. O Paul também, agora estão falando, na época ele foi ridicularizado. Né? E é um autor que, para mim, é um clássico. Até hoje é difícil alguém falar de Paul dentro de uma universidade. Todo mundo considera um autor menor. Na FURG o pessoal fala. Na FURG a gente estuda bastante Paul. Mas, enfim. Mas o nosso Machado de Assis, né, gente? O nosso Machado de Assis também, o bruxo do Cosme Velho, como ele era conhecido, né? No tempo dele, quem era ele? Um epilético, gago, né? Preto. E anos depois o pessoal aí se perguntando ainda, né? Se a Capitu traiu ou deixou de trair. Essa é a discussão mais idiota. Essa discussão se Capitu traiu Bentinho, eu acho que é a discussão mais idiota que tem na literatura brasileira. Porque, tipo, no fundo, as pessoas não percebem que não importa, entendeu? Que o negócio do livro... É o dilema. O que importa é o dilema, o que importa é a dúvida, né? O importante é a dúvida e não a resposta. Você nunca vai ter uma resposta, entendeu? Porque o Machado de Assis já morreu, sabe? Sei lá, quando? 100 anos? Quando que ele morre? Então não adianta, eu nem sei quando é que ele morre, mas com certeza já deve ter 100 anos. E acontece mesmo isso. Né? Então a gente tem esses autores que vão ficando, né? E depois que eles vão sendo resgatados, o próprio Paulo Leminski, né? Que eu conheci ele em vida quando eu era criança, né? Lá em Curitiba ele era um bêbado do boteco. E hoje em dia todo mundo, Paulo Leminski, fazia... Era o cara que estava lá no bar, juntava e ficava rabiscando no caderno, nos guardanapos, né? Coisa assim. Então, lá em Curitiba, dizer assim, ele sempre foi o grande poeta Curitiba. Foi um caralho. Ele teve que morrer para o pessoal valorizar. Que nem o Marquinhos. Exatamente. Né? E isso pode falar, inclusive, tem ainda a ex-mulher dele, não sei qual que é a pegada, se ela vai defender ou não, mas isso de dizer, ele não foi reconhecido. De forma alguma. Ele teve que morrer para começar a ter algum reconhecimento válido, né? E teve assim, entre os pares, tal, que nem ele fez música pro Blindagem, que era uma puta banda, e aí teve música que o Caetano chegou a gravar dele, mas eram coisas assim, bem pontuais, e que se você perguntar, ninguém vai dizer, isso foi Paulo Leminski. Não tem isso. Então ele não era uma personalidade reconhecida. Hoje você sabe, todo mundo no Brasil ouviu falar, mas até então não. Né? Então a desgraça do autor é essa, né? O valor dele está na morte e não na vida. A não ser pro Stephen King. A não ser pro Stephen King. E talvez ele seja o oposto do Philip K. Dick, né? Nós estamos vivos e ele está morto faz tempo. A gente não sabe também a longevidade, né, da obra. Ou ele morre, né, e ninguém mais se importa com ele cai no esquecimento. Por enquanto parece tudo muito favorável, mas daqui 100 anos... Mas tipo Sidney Sheldon, né? Tipo Sidney Sheldon. Ninguém mais vende, ninguém mais compra. Quem era Sidney Daniel Steele. Aí, você tá vendo? Eu lembro de ver as capas, mas era do que? Era de terror?
Não, ele era tipo um romance policial, eu acho. Meu pai é que é fãzão de cinema, Sheldon. Lei e Rever, eu nunca vi. É romance, água com açúcar, metido a policial. Tipo novela da Globo, assim. Então, a pessoa que daí tem uma injustiça, daí ela resolve recuperar de se sentir injustiçada, aí vai atrás de quem fez mal para ela, e é sempre isso. Vai mudando alguma coisa aqui, outra lá, mas enredo básico é esse. Que nem filme de Kung Fu. Você tem alguém que mata alguém da sua família, que só serve para criar a briga, daí você aprende Kung Fu para se vingar. Aí você se vinga e mata o inimigo. E mata o inimigo, aí acabou o filme. Aí tem que ter bambu no meio também, para ser um filme de Kung Fu bem sucedido. As fórmulas mágicas. Mas funciona. Mas é isso, gente. Então vamos encerrar. Vocês que são as donas da gafieira, que encerrem. Então, a gente... Não sei o que eu falo agora. Falo o quê? Não sei. Então a gente encerra aqui o nosso episódio, que foi um episódio de divagações, eu acho que até... Vamos sugerir esse Flip Dick e divagações, né? E, enfim, e aí a gente recomenda aí as obras dele, né? Eu repito, se você não conhece a obra dele, comece pelos contos. Os contos são curtos, fáceis e bons de ler e agradáveis de ler, e é sempre uma boa forma de sentir o terreno, né? Em relação aos filmes, eu acho que eu gosto muito do Blade Runner, obviamente, e gosto muito do Minority Report, que a gente quase não falou aqui, porque tem essa ideia de você ter três cabeças, né, para buscar uma resposta, e sempre a resposta é a resposta da maioria. E eu acho que é uma coisa que me leva a pensar se realmente, às vezes, a democracia, né, é o melhor. Nossa, tô parecendo que eu vou virar uma ditadora, né, mas se às vezes a democracia... Não, mas porque tem certas coisas que a gente tem que pensar se realmente o caminho democrático é o caminho mais válido, né? Quando a gente pensa em leis de cotas, né, de defender certas posições, é importante que não seja somente a lei da maioria, né? Que não necessariamente a maioria significa inteligência, como a gente pôde observar na última eleição, né? E como eu sempre digo para o pessoal, né, a maioria nunca é prova de nada. Se você acha que a maioria prova alguma coisa, então coma merda, porque 10 bilhões de moscas não podem estar erradas. Né? Então você nunca pode ir com a maioria. Né? E só uma coisa que, né, só para encerrar, para passar para a Débora, meus 2 cents, né, do episódio. Na realidade, se você assistiu até aqui esse episódio, conseguiu ficar ouvindo a gente devagar, saiba que esse é o grande mérito do Philip K. Dick, colocar você para questionar a realidade que você está vivendo. A conclusão ele não dá, mas ele faz você parar e perguntar assim, né, what the fuck, né? O que está acontecendo? Que foca é essa? E daí, essa é a ideia. Então é isso que eu queria contribuir. Beijo, tchau. Débora? Vou agradecer mais uma vez estar por aqui. Vou fazer uma tarefa de casa, não serei uma samambaia, mas eu acho que para encerrar eu tinha uma pergunta para fazer para Bel. Bel, por que o Philip K. Dick? Por quê? Por quê? Não sei, Por quê? Porque ele não sei, ele sempre me perturbou, assim. Ele sempre me incomodou. Desde da minha juventude, principalmente nessa fase da minha adolescência, foi um autor muito marcante, muito, não sei, esquisito, sabe? Eu gosto de finais esquisitos. Quer dizer, os finais bons dele, né? Os finais bons são esquisitos, né? E aí eu acho que, como disse o Goya, né? Semelhante traz semelhante, né? E aí, como eu gostava das esquisitices dele, né? Das divagações de como é ser um ser amorfo, sabe? Tem um conto que é como ser um ser amorfo. E é isso, a vida é como você ser um ser amorfo, sabe? E é os pensamentos do ser amorfo. E é o grande e se, né? E se, como seria a vida sob outros aspectos. Então eu deixo aqui também o meu beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.